Ok, passando para o segundo subtítulo, o crente pode votar, pode participar nas eleições. Se crente deve ou pode participar em votos, primeiro, penso que sim, para começar, mas deve ser com muita sabedoria. Ele deve, ele como cidadão do reino de Gã, cidadão do reino dos céus, alguém que pertence lá e também que está aqui na terra, ele sim deve participar, exercer a função de votos ou eleger um certo candidato. Então, o problema é a quem vai votar e por que vai votar a pessoa, certo? Então, existe, de certa forma, você vê que não tem um candidato em que, depois de você orar, depois de você sondar as atitudes deles, percebe que não bate com a palavra de Deus. Simples. O que você tem que fazer é votar. Mas votar não voto em branco. Voto em branco. Se dizer que não tem ninguém que você aprova de que o seja capaz de fazer tal coisa. Certo? Então é isso. Mas eu acho que mesmo votando em branco, acaba beneficiando uma parte. Há sempre alguém que vai vencer. Mas não foi você quem escolheu. Ok. Existe uma diferença de alguém estar lá que você escolheu e alguém que você não escolheu. São duas coisas bem diferentes. Ok. Mas no meio dessas duas coisas, não sei se vou tocar uma parte pessoal. Tudo bem, se for para responder, vai me responder. Caso contrário, eu aceito. Votou dessa vez, tivemos eleições há pouco tempo. Uma outra pergunta, talvez pode ser a penúltima, se calhar. Tudo bem, todos os candidatos, nenhum que é cristão exemplar, né? Mas tem políticas um pouco diferentes. Parece que se nós formos a fazer uma análise de acordo com a Bíblia, né, apesar de todos eles não trazer uma política 100% da Bíblia, mas a balança pesa um pouco bem do outro lado, ou melhor, tem um outro político que pelo menos aproxima um pouco mais a Bíblia, mas vamos considerar que ele não é cristão. Ele pode dizer, porque quase todo mundo diz assim, que eu sou cristão, mas quando a gente repara nas atitudes, parece que não são discípulos, como acabou de definir o que é a palavra cristão. Então, quando a balança pesa um pouco mais do lado positivo, como nós vamos fazer essa situação? Será que dá para eleger? Eleger alguém que não é crente, Sim. mas tem atitudes e condutas que você vê que é positiva, certo? Existem pessoas piores, certo? Como já falaste, existem pessoas que se intitula crente ou cristão, mas de certa forma as atitudes dele não ditam aquilo que ele acabou de dizer. E vale a pena lembrar que as atitudes são resultados da decisão que nós tomamos como crente. Agora, se eu tenho um partido, todos eles não são crentes, todos eles não são crentes, ou se tem alguém aí que é crente, e eu, como prioridade, vou votar para ele. Mas, como a Bíblia diz, primeiro são os domésticos da casa. Então, eu primeiro tenho que olhar ao meu irmão como crente. Mas, de certa forma, se não tem, aí cabe eu fazer um autoexame das atitudes de cada um. Se tem alguém que faz algo muito pior, em que influencia de um âmbito negativo a assembleia. Então, existe assembleia, estou falando da igreja em geral, certo? Não aprovar, não aprovar certas igrejas, dizer que amigo é isso. Então, certas restrições, colocar a igreja, dizer amigo não podem fazer vigília, não podem não sei o que, essas coisas. Então, certas leis eu examino
isto no sentido moral, certo? E ético da pessoa, e aí eu posso votar. Eu não posso tomar uma decisão só, tá bem, não existe, não tem nenhum partido crente aí, então vou votar qualquer um. Não. Primeiro é pensar, analisar e ver a conduta da pessoa aí para poder votar. Mas vamos considerar que a conduta boa nos dois não existe, ou nos quatro não existe. Não existe. Mas pegamos na política, parece que o outro tem uma política que tenta se assemelhar para o bem, né? Tenta quer dizer, aproxima ao bem, mas mesmo na sua própria política tem muita coisa também que não é boa, quer saber? Mas o outro do outro lado é pior mesmo a sua política. Então eu devo pegar aquele que não é pior. Simples assim. Okay. Apesar de ter algumas falhas, sim, podemos ficar com este. Sim. Okay. Podemos ficar com este. Ok. Agora, algumas pessoas, existem algumas crenças que proíbem a votação, né? Um dos versículos que mencionam Jesus disse: eu não sou deste reino, eu não sou desse reino. Então isso também significa que eu não participo nessas votações. Ou se vai simplesmente para obedecer Romanos 13, 1, quem que resiste às autoridades resiste contra Deus. Então ele vai, né, obedecendo às autoridades, mas quando chega lá vota no branco. Será que pelo fato de Jesus Cristo dizer eu não pertenço a esse mundo, isso não pode... Existem motivos para nós tomarmos essa atitude? Não. Primeiro, para começar, quando Jesus disse eu não pertenço a este mundo, é porque estavam a chamar Jesus de rei. Quando ele disse meu reino não é deste mundo, então uma expressão que pessoas devem levar em consideração: meu reino não é deste mundo. Meu reino, ele disse reino dele como rei não é deste mundo. Ele estava de passagem. Jesus estando de passagem, ele pagou imposto. Era dever de um cidadão terreno pagar o imposto. Jesus pagou. E é hoje, por que nós não devemos também exercer essa função? E pondo em conta que a Bíblia diz que temos que obedecer às autoridades, e devemos sim obedecer às autoridades. Então é uma questão de uma visão teológica bem deturpada. Eu não posso apoiar uma atitude negativa da minha parte, baseado nos exemplos bíblicos, até num texto da Bíblia, principalmente pegando um texto só. Não se forma um princípio bíblico baseado num texto só. Não. É preciso ter mais exemplos, mais bases bíblicas. Eu não posso levar minhas ideias e depois procurar algo na Bíblia para ver se encaixa com minhas ideias. Não funciona assim. Eu preciso pegar minhas ideias, colocar dentro da Bíblia e começar a cefar essas minhas ideias para perceber se isso bate com a Bíblia ou não. Existem alguns irmãos, como eu estava a dizer, que vão na igreja, frequentam a igreja e dizem que são crentes. Não sei se nessa história também existem pastores, mas eles pertencem a um certo grupo político, ou mesmo estão na esfera governamental. E eles se metem na corrupção, em várias outras coisas, né? Que a Bíblia reprova, mas quando são perguntados dizem que são ordens superiores. Eu simplesmente obedeci às ordens superiores, mas continuo sendo crente. O que tem a dizer sobre esses irmãos com essa atitude? É simples. Aquilo que nós estávamos a falar, a maior autoridade é Deus. Deus é a maior autoridade, certo? Deus é a maior autoridade. Significa que se eu faço algo, por mais que a autoridade de Deus, Bíblia, igreja, governo e família lá embaixo, ou pessoas, se de certa forma eu deixo de obedecer a autoridade suprema só por causa de uma autoridade que está lá em terceiro lugar ou em quarto lugar,
que é governo, para justificar uma intenção negativa da minha parte em benefício, e aí eu estou errando, eu estou a pecar. É errado, sim. É errado. Eu não posso desobedecer, deixar de obedecer o que a Bíblia diz para obedecer exatamente uma autoridade que está a ir contra a primeira autoridade, que é Deus e a sua palavra. Não posso fazer isso. Exemplo concreto é aquilo que nós estávamos a falar. João e Pedro é dito para pararem de fazer isso. Vocês não devem pregar mais o Evangelho. E aí ele fez a seguinte pergunta: diz-nos o que ele disse. Deixar de desobedecer a Deus para obedecer primeiro às autoridades ou primeiro obedecer a Deus? Ele estava a mostrar que Deus é a autoridade superior sobre as suas vidas. E Deus sim é a autoridade superior sobre as nossas vidas. E nós precisamos obedecer a Deus primeiro, antes de que os governem. Certo? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando se trata dessas duas opções, temos que obedecer a estatura maior, ou mesmo aquele que é maior, né? Ok, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Só para lembrar, coloquem o vosso like como forma de ajudar o nosso canal a crescer. As suas últimas palavras, por favor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deram de estar aqui a compartilhar a palavra de Deus e mostrar minha visão teológica a respeito da política e governo. Espero que nós conversemos ainda mais e debatemos mais a respeito de muitos assuntos teológicos, principalmente assuntos éticos também. E também mandar um forte abraço para minha família, para minha amiga Kika e também para meus amigos Mata Shauk, Edio, toda aquela outra malta da Young Life, Mata Beloved, Mata Big Pais, Apaizinho. E também ao meu irmão João também, que está lá em Pamba, lá em Pemba. E também a todos os irmãos da igreja que têm me apoiado, os meus professores do Instituto Bíblico que têm me ensinado. E José também, que está lá em Maputo, que tem me apoiado muito. E Camilo também lá em Tete. São meus amigos, muito mesmo. Abraço, um forte abraço a todos vocês. Obrigado por sua presença. Espero que esteja conosco das outras oportunidades. Assim que receber o nosso convite, por favor, venha fazer parte dessa equipe. Obrigado mais outra vez. Vocês que nos assistiram, vocês são maravilhosos. Se nós existimos, na verdade, é por causa de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até mais vezes. Bye, bye.